Esse vídeo é para você que tem curiosidade ou tem vontade de viver experiência sobrenatural, né? Nós vivemos aqui nesse mundo material, né, rodeado pela natureza e tanta coisa, e aí a gente fica sempre nos encanta o sobrenatural, o fato de se viver na esfera espiritual, sabe? Porque apesar de nós sermos pessoas que vivemos no mundo material, nós temos origens espirituais, por isso que o espiritual nos encanta, nos fascina tanto, sabe? E eu não sei se você viu o último vídeo que eu coloquei sobre Pedro, né? Que Pedro viveu o sobrenatural quando ele desceu do barco e foi de encontro a Jesus andando sobre as águas, né? Quase que deu ruim um pouquinho porque faltou um pouquinho só de fé, né? Mas vamos lá. Ainda baseado ali em Mateus capítulo 14, a partir do verso 28, Pedro viveu o sobrenatural. E eu quero falar com você exatamente isso nesse vídeo, né? É, é, nós podemos sobreviver, nós podemos viver no sobrenatural. Existem algumas maneiras, mas hoje eu vim falar para você qual que é a melhor maneira de viver algo sobrenatural, né? Eu vou te falar sobre o especialista das coisas sobrenaturais. Mas vamos lá, como a gente citou de Pedro no último vídeo, deixa eu só fazer uma pincelada aqui por cima, né? Pedro falou, eu quero andar sobre as águas. E Jesus falou, vem andar sobre as águas. Pedro passou pelo sobrenatural. Você imagina, eles estavam num lago, né? Não é desse tamanho, mas imagine um lago. E eles estavam lá no meio do lago, muito distante da margem, que a margem está aqui, mas estavam muito distante e começou uma tempestade, o lago ficou revolto e Jesus foi andando sobre a água. Ele falou, eu quero andar sobre a água, e Cristo falou, vem, e ele foi, né? Infelizmente, né, hoje eu não tenho fé suficiente para isso, né? Eu acabo afundando se eu decidir pisar nas águas, né? Mas você imagina só, quantas vezes a gente quer viver o sobrenatural? Quantas vezes a gente quer viver algo que é incomum e é improvável? Porque andar sobre as águas é improvável na ótica humana que nós vemos. É impossível, sabe? Então, a única forma da gente ter experiências sobrenaturais, fazer coisas sobrenaturais, a única forma de isso acontecer é quando a gente faz igual Pedro. Qual que é? A gente virar para Jesus e falar, me deixa aí, me deixa fazer, me deixa acontecer essa parte sobrenatural. É a única forma, porque o especialista em ações sobrenaturais é Jesus Cristo, né? Aliás, tudo isso aqui foi feito por ele, para ele, por intermédio dele e é mantido por ele, sabe? Então Cristo é tudo isso que a gente está vendo também. Cristo tem tudo isso sobre o domínio dele, a ponto da Bíblia dizer que uma folha dessa árvore aqui não cai dela se Deus não saber, se não está nos planos de Deus, sabe? Então, Cristo sustenta tudo isso aqui. Então, se a gente quiser viver o sobrenatural, a única forma disso acontecer é a gente se aproximar de Cristo, é a gente chegar em Cristo, é a gente passar por Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então tem muita gente querendo ir para Deus, querendo ir no Pai, mas não está indo pelo caminho certo. O caminho é Cristo. Então, se você, assim como eu e assim como todo mundo nesse mundo, quer viver algo sobrenatural, sabe? Nós precisamos passar por Jesus Cristo. Fica um convite nesse vídeo para você, mas também para mim. Quantas vezes a gente precisa tirar os nossos pés do chão e colocar os nossos pés na água e viver o sobrenatural? Mas para isso a gente precisa lançar a nossa voz e falar, ei, Cristo, me ajuda a viver o sobrenatural? E eu tenho certeza que ele quer isso, porque, como eu disse, toda a natureza é mantida por Cristo, e a Bíblia diz que a natureza ela espera ansiosamente que os filhos de Deus se revelem. Então fica nesse vídeo um convite para mim, um convite para você, a palavra de Deus nos convidando, sabe, para a gente viver o sobrenatural. Mas aí,
Talvez você diga assim, pô, Fernando, mas vai ter um monte de gente que vai ficar lá no barco, assim como os outros discípulos ficaram lá no barco. Um monte de gente hoje vai ficar no barco e vai falar, você não consegue, você não dá conta, não sei o quê. Cara, isso vai acontecer mesmo. Mas imagina, o único que tem experiência sobre andar nas águas foi Pedro. Os demais discípulos não tiveram essa experiência. Então nós não podemos olhar a experiência dos outros, olhar o que os outros acham, olhar o que os outros pensam. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Jesus, o dono de tudo, o autor de tudo, o autor da vida e o especialista em algo sobrenatural. Eu tenho tantas coisas na minha vida que eu preciso de Jesus para viver o sobrenatural. Eu tenho tantos sobrenaturais que eu preciso viver na minha vida e Jesus é o caminho. E eu espero que ele seja o caminho para você. Basta você querer, basta você caminhar em direção a ele. Mas antes de caminhar, nós precisamos falar com Cristo. Cristo, me permita ir. E ele vai falar, vem. E aí nós iremos. Até o nosso próximo devocional.